Outro tema que teve aulas interessantes no Cibaem foi hipogonadismo. Eu pude assistir a 2 mesas, especificamente uma aula muito boa sobre hipogonadismo funcional. Só lembrando, né, hipogonadismo funcional que a gente vê mais no dia a dia é aquele relacionado à obesidade. É uma forma de hipogonadismo secundário, na qual a gente tem uma redução dos pulsos de FSH e LH, comprometimento da produção testicular de testosterona e, consequentemente, também da fertilidade. É claro que isso foi muito abordado assim, para tratar um paciente que tem hipogonadismo funcional por obesidade, o paciente tem que perder peso, né? Isso. É o básico. Seja com mudança de estilo de vida, terapia medicamentosa, cirurgia bariátrica, e eles mostraram lá gráficos de que, inclusive casos reais, os pacientes perdem peso, conseguem restaurar a testosterona. Mas o clomifeno, como modulador seletivo de receptor estrogênico, acaba entrando como uma boa opção para esses pacientes no que se refere a resolver a deficiência da testosterona. Falou-se sobre doses de 25 mg dia, 50 mg dia, 50 mg em dias alternados. Lembrando que é um tratamento ainda off-label, então a gente não tem uma recomendação clara de guidelines sobre qual é a dose ideal para esses pacientes. Há uma segurança, assim, estudos de até 7 anos, mais ou menos, mostrando se é uma medicação segura, apesar de haver relatos de casos de eventos de trombose, TEP, associados ao uso do clomifeno. Ô, Ícaro, e assim, lembrar que o perfil principal do paciente para o clomifeno é aquele que quer manter a fertilidade. Boa. Né? Aquele que está com queixantes de fertilidade, já está com o espermograma alterado, né? Esse, porque até a testosterona você poderia fazer nesses pacientes com hipogonadismo funcional pela obesidade, por exemplo. Né? Mas se o paciente quer manter fertilidade, a testosterona já não seria ideal. Eu acho que até teve mais de uma mesa que isso foi abordado, né? Sim. Acho que você assistiu a palestra com o Ricardo Oliveira, não foi? Inclusive, falando de fertilidade, né? O clomifeno ele vai permitir restaurar a testosterona sem comprometer a fertilidade, certo? Isso. Algo que a terapia de reposição com testosterona levaria a um prejuízo. Agora, se eu quero restaurar a fertilidade desse homem com hipogonadismo funcional, aí entraria a opção do tratamento com HCG. Sim. O HCG, que tem uma semelhança ali com a molécula do LH, do hormônio luteinizante, e acabaria levando ao aumento das concentrações intratesticulares de testosterona e, consequentemente, recuperação também da espermatogênese. Seria um tratamento que seria anterior ao uso, por exemplo, do FSH, quando a gente pensa em restaurar a fertilidade desse paciente. E achei assim, essa abordagem do HCG no homem que tem hipogonadismo funcional um ponto que muitas vezes não é tão discutido. A gente fala mais sobre o clomifeno para esses pacientes. Mas eu acho que aí fica essa sequência, né, de praticidade. Você usar o clomifeno, alguns pacientes podem responder só o clomifeno, se não responder só o clomifeno, HCG, segundo ponto, FSH, terceiro ponto. O HCG talvez não seja tão discutido por acessibilidade, né? Sim, Você tem uma certa dificuldade, né, com o fornecimento. E até de conseguir fazer aquelas doses, né? Só tem uma apresentação Geralmente tem que improvisar, né? Eu acho que eles falaram sobre isso até, né, Ícaro, das doses. A dose ideal seria 2.000 unidades, 2 a 3 vezes por semana por via subcutânea. Daí você tem que pegar um frasco, fazer metade e acaba perdendo um pouco também. Porque se a gente for ver as apresentações, tem a apresentação de 5.000. Aí você vai fazer 5.000 uma vez por semana, você tá aí, porque tem uma meia-vida e isso não vai cobrir toda a semana. Então vamos fazer parte do frasco no momento e uma parte no outro, mas será que você mantém a característica da droga? Então isso até foi discutido lá, né? Que não tem como saber se você vai manter a viabilidade da droga ou não, se você usa metade de uma ampola num dia ou outra metade no outro dia. Teoricamente não, né? Assim, teoricamente não. O recomendado é que você use aquela, preparou, usa e o que sobrar despreze. Vai ser descartado, é o que eu acho mais adequado, mas enfim. Tem a questão do custo, né? Porque você, assim, normalmente tem um custinho ali na faixa de uns 150, 160 reais um frasco, e você, se fosse usar mais de uma vez por semana, talvez aumentasse um pouco o custo. Talvez não, aumentaria o custo. Mas eu assim, no sentido mais proibitivo da coisa, né? Mas se a gente pensar no que se gasta por aí com fertilidade... Acho que... nem é tão caro, né? Se o paciente conseguir, antes de partir para uma técnica de reprodução assistida, vai sair bem mais caro.